Feitos os fichamentos, então eu vou para a minha parte teórica. E na minha parte teórica, o que eu faço, gente? Se você fizer assim, ó, para de cro, argumentação é isso. Para co, argumentação é aquilo. Para, você está fazendo fichamento, só tá usando para. Só está usando o conectivo ali, uma expressão conformativa. Então, isso continua sendo um fichamento. O que se espera? Um exercício ainda inicial na graduação, obviamente, mas o que se espera num texto acadêmico? Que a pessoa faça relações. Para isso precisa ter leitura, né? Bom, de Croft define a argumentação dessa forma. Co usa parcialmente essa definição e a reconstrói de tal forma. É dizer em que ponto, porque geralmente os autores não concordam em tudo, mas em alguns pontos eles concordam. Em que ponto eles concordam, em que pontos há divergência. Gente, isso é um exercício que na graduação a gente faz de forma ainda muito inicial. Depois na pós-graduação a gente tem que, saber fazer isso. E cada vez mais no mestrado e no doutorado, então, tem que estar, essa parte aí tem que estar muito bem definida, já de você conseguir conversar com esses autores, o que demanda sempre muita leitura. Mas na graduação, vocês têm que tentar fazer um exercício inicial dessa conversa com os autores, de relacioná-los e não só citá-los, porque senão fica um fichamento. E relacioná-los, gente, de forma que vai criando uma linha argumentativa. Por exemplo, é muito comum eu pegar um texto em que a pessoa vai e volta nos conceitos. Não dá. Você tem que pegar o que é mais amplo. Olha só, eu vou estudar o MAS, operador argumentativo. Muito bem, mas para estudar o MAS, o que eu vou ter que estudar antes? O que vai compor o meu capítulo teórico? Eu vou primeiro falar, inserir minimamente a questão do que eu entendo por texto, por linguagem, por língua, etc e tal. Aí depois eu vou para coesão textual, defino coesão textual. Dentro de coesão textual eu defino a coesão sequencial, diferente da referencial, né? E dentro da coesão sequencial, o operador argumentativo, depois defino o que é operador argumentativo. Então, o texto acadêmico tem que ser afunilado para ir levando, guiando o leitor para chegar no ponto. O meu ponto específico é o mas para isso eu preciso construir o terreno, de onde, como é que eu cheguei nesse mas. Então, a gente faz um afunilamento. O que acontece muito? As pessoas, por exemplo, começam a falar da argumentação, depois vai para a coesão, daí fala do operador argumentativo, depois volta a definir coesão. Não dá. Tem que fazer um afunilamento em que você vai afunilando os conteúdos, definindo e não fique no vai e volta. E depois, mais para frente, apresenta de novo a definição como se fosse coisa nova, como se não tivesse já apresentado ao leitor. E tudo isso é questão de escrita acadêmica. Então, por exemplo, você usou o artigo definido, você está pressupondo que já é de conhecimento do leitor. Você está usando uma construção com artigo indefinido, você está apresentando. Claro que não é só isso, né? Mas tem a ver com a construção microestrutural do texto. Às vezes acontece diferente, a pessoa lança lá como se estivesse fazendo uma retomada, por exemplo, usando o artigo definido, e em nenhum momento ela definiu o que era aquilo antes. E aí o leitor fica perdido. Então, a gente tem que sempre pensar que o leitor não é aquele que está na nossa cabeça. Primeiro que a nossa cabeça é uma confusão danada, né? Não é tudo tão assim sequencial. A gente vai sequenciando na escrita, vai fazendo um exercício. Nossa cabeça é um monte de informação aí embaralhadas. Mas a gente faz conexões. E aí, quando a gente vai para o texto, a gente precisa fazer essa construção de modo a pensar, bom, o meu leitor, vamos pensar num leitor que não sabe do que eu estou falando, que não é meu orientador, que nem é uma banca específica. Vamos pensar num leitor comum que vai ler esse meu TCC depois. Então, eu tenho que ter uma construção que vai fazendo progredir o texto, trazendo informações novas, no afunilamento do mais amplo para o ponto específico que vocês querem chegar. E uma vez definido, passa para as outras questões, para as discussões, e não ficam definindo, vai, volta, define de novo. Mas, prof, você está falando isso para a gente, você nunca nem leu um trabalho meu nesse sentido? Pois é uma experiência que eu tenho de anos na graduação e agora na pós-graduação, a gente vê esse tipo de construção, dessa dificuldade da construção do texto acadêmico.